Número 23. A ordem é se espalhar para anunciar o sentido oculto das figuras, tendo dessa forma a prova de Deus como alimento. Mas os falsos profetas querem se ajuntar para esconder o sentido da palavra, porque o seu interesse é o mundo, e não a vida eterna. Se descobrir a vida eterna escondida na palavra, vai perder o mundo de prazeres, por meio de suas arrecadações materiais. Davi louvou a Deus, mas depois que estabeleceu o seu reino, e assim somos nós, louvaremos ao Senhor eternamente. Mas primeiro temos que combater o bom combate nas ruas por toda a vida. Não é fazer um reino material com dinheiro, com som de primeira, porque o tempo das figuras já passou. Jesus já ressuscitou. Caímos na realidade espiritual do Egito, e temos que passar todo o processo para entrar na terra prometida, que é o céu, depois da morte. Quem constrói figuras com o dinheiro, está na morte. Fora do povo de Israel para a terra prometida, o povo de Deus é quem recebe a prova da vida eterna, pelo entendimento das figuras, e por isso se reúne de graça, sem arrecadação do mamon, para se fazer imagem de escultura. Os próprios dominadores do mundo já perceberam que os religiosos, católicos, evangélicos, espíritas, macumbeiros, budistas etc., não são verdadeiros filhos de Deus, mas são estilos de vida do mundo, escolhidos ao seu bel prazer, por conveniência de sua natureza individual, temperamentos. Isso significa que ir para a igreja, ou para uma balada, ou para a praia, ou para o clube de futebol etc., é tudo a mesma coisa, tudo buscando fama e dinheiro, e se livrar do tédio e solidão. E, se saudardes, falar de Cristo, somente os vossos irmãos, que fazeis demais. Não fazem os gentios também o mesmo? Mesmo que os religiosos digam que são diferentes dos que não acreditam em Deus, porque falam dele, mas em se tratando da palavra de Deus, tudo tem uma saída, do material para o eterno. E nesse caso a saída é aquela frase que Jesus citou que os israelitas honravam ele, Deus, com os lábios, mas o coração deles estava longe dele. Os donos desse mundo amam as religiões, porque elas sustentam eles com suas arrecadações e distribuições, movimentos de coisas materiais. A religião de Cristo não agrada aos dominadores desse mundo, porque não é desse mundo. É uma consciência, um ensino, um movimento contrário às imposições do mundo material, provando, pelo poder da palavra, que todos os arrogantes e carrascos serão lançados no lago de fogo. A religião de Cristo é silenciosa, nas ruas, e não nas mídias, e invisível. Por isso, quando eles se aperceberem, Jesus já dominou. Isso significa que tem muito mais gente que já abriu os olhos para a verdade de Jesus que a gente imagina. Para pregar nas mídias requer dinheiro, e agradar o mundo, exaltando os poderes do mundo, como habilidades, aparências etc. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Apocalipse 13:5. Quem é a escrava Agar, lida com dinheiro, que prova a corrupção, mas quem é a livre Sara, lida com a palavra, que prova a vida eterna. O sistema religioso é brincadeira de criança, que não entende a linguagem dos adultos. Os adultos são os que alertam os da sua região com evangelhos sem instituição e rituais. Quero que alguém me mostre na Bíblia algum dízimo em dinheiro para a construção de templos, ou contrato de trabalho para pastor. Quando Cristo ordena não jurar, ele está derrubando o casamento religioso e o contrato de trabalho. Quando alguém se afilia a uma religião, sustentada por arrecadação de dinheiro, automaticamente, e, espiritualmente, ele aceita fazer parte da construção do bezerro de ouro, que mudou o destino de Israel no deserto, da terra prometida para o inferno. A construção do templo lá em Israel, país escolhido para figuras, foi de arrecadações espontâneas, como na construção do tabernáculo. Era coisa de um país religioso. Portanto, a única lei imposta era para se fazer os rituais, que inclui os sacerdotes comerem do que é do templo, o que veio a ser um ponto frágil, que os lobos arrombaram para basear o seu salário em dinheiro de contrato. Essa arrecadação espontânea para a construção do templo representa a nossa voluntariedade para pregar o evangelho, nas ruas, construindo a igreja, o templo eterno, nos céus. Os sacerdotes comerem do que é do templo. É agora, eu e você, comer desse cordeiro, desse pão, que é esses escritos de Jesus sem dinheiro,
Todo ritual feito lá em Israel, na lei, tinha um significado espiritual, a não ser o outro que ensinar corretamente as figuras da palavra, para que se tenha prova da vida eterna, e tire assim o pecado da ignorância do mundo. Por isso, esta palavra é o Cordeiro que tira o pecado da ignorância dos rituais e das figuras da palavra. Jesus não divide a sua glória com ninguém. Portanto, devemos comer só Ele para termos a vida eterna, e não encher a barriga de dinheiro, como as cobras que se arrastam pela barriga. Quem entra para uma religião, se enganando que está aceitando Jesus, está fazendo uma aliança para si próprio, e rejeitando a aliança eterna e espiritual invisível de Deus. Quem entrou para a religião de Cristo, é porque o conheceu, e por isso teve prova de tudo, e passa a pregar de graça nas ruas. Largar tudo, que Jesus fala, para poder ser seu seguidor, é largar o mundo, ou seja, a matéria, as religiões, os palcos, aquele lugar que todo mundo quer estar, e ir para aquele que ninguém quer ir, exceto quem conheceu Jesus pelas figuras de sua palavra, porque creu, por isso buscou a prova na sua crença, e recebeu a prova da palavra, gerando a vida eterna da fé. Este lugar que vai, quem largou tudo, é nas ruas, no evangelismo, sem aceitar dinheiro. Não tem nada melhor do que conhecer a vida eterna, e experimentar anunciar Jesus em espírito e em verdade. Eles falam assim: eu larguei tudo e fui seguir Jesus, larguei o mundo e fui para a igreja, mas não sabe que largou o valão para ir para o chiqueiro, comer a lavagem do porqueiro, se tornando pior que um porco selvagem e livre, e cada vez mais longe de se tornar um homem para Deus. Jesus comenta isso quando afirma que os mundanos estão na frente dos religiosos no reino de Deus, e usa a parábola do religioso e do mundano, condenando o religioso fariseu, que se enganava que estava salvo. Mateus 21 31 a 32 e Lucas 18 e 14. Os religiosos de hoje se enganam com a religião. Igualmente os religiosos da época de Jesus, que se enganavam com os seus líderes religiosos, que usavam a lei de Deus para seus interesses próprios. Um dos pontos que comprovam que essas igrejas visíveis, de cimento e ferro, não são de Deus, é que elas são divididas, e não se entendem. Todos que entenderem o mistério de Deus nas Sagradas Escrituras, vão para as ruas pregar de graça. Essa é a real igreja de Jesus. Ali é a real casa de Deus, onde flui o amor, que é o anúncio de Jesus livre da corrupção. Não precisa nem falar, que quem entendeu o mistério nas Escrituras, tem a prova máxima de tudo, tudo que não vemos, mas somos alertados que é real, e está nos esperando depois da morte. Quem tem cérebro vai poder saber que foi Deus que deu a lei de rituais ao povo de Israel no deserto, pelo seu teor alegórico e profético, e que toda a sua organização, em sentido espiritual, é para todos os que seguem Jesus, fora da instituição humana, de cimento e ferro, do planeta Terra, mas se reúnem somente pelo amor à palavra eterna, sem arrecadações ou distribuições materiais. Distribuições deixa para os ricos que se converterem, fazerem, fora da pregação correta do Evangelho, pois o amor à barriga cheia superaria o amor à palavra eterna. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João 6:26. A divisão das religiões já comprova o dedo do Mamon, porque o dinheiro, a disputa da ostentação, causa a divisão e as brigas no mundo. E infelizmente, o homem é atraído e encantado pelo que vê, e a maior missão das Escrituras Sagradas é mostrar o invisível. Os animais vivem somente para agradar o seu corpo. O seu Deus é a sua fome. Quando ele a satisfaz, ele está feliz. O homem racional tem uma particularidade que o eleva sobre os animais, que é a possibilidade de agradar ao eterno invisível. Fazer algo que não seja somente buscar alimento para o seu organismo, o satisfazendo em tudo. Por isso a lei revela para ele nos sonhos, que quer que ele faça algo, mas sem nenhum retorno, ou proteção, ao seu Deus corpo. Fazer algo para Deus não pode agradar em nada ao corpo, a serpente, o ego. Por isso, esse algo, dentro das Escrituras, é somente pregar Jesus, na rua, fora do palco construído por homens, de shows, seja qual for o estilo de vida que alguém escolheu, evangélico, macumbeiro,
hippie, roqueiro, praieiro, baladeiro, etc. E para fazer isso só mesmo quem conheceu a Deus, provou. Isso significa que todos os líderes religiosos que você conhece não têm nada com Deus, com Jesus. Toda esta ideia da meditação da palavra está dentro da afirmação de Jesus: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E ao mesmo tempo, dentro de todas as figuras das Escrituras Sagradas, para que o homem prove ser racional, superior aos animais, ele deve discernir o invisível pela decifração do enigma das revelações dos sonhos proféticos. Isso significa poder receber a prova máxima de Deus somente pelo seu entendimento da palavra, e não por visões ou contatos corporais. Conhecer essa palavra a fundo é o propósito da vida do homem nesta terra. Portanto, é algo que ele não pode confiar em nenhum professor, líder religioso, ou qualquer que a si mesmo se intitule superior, porque a salvação é individual. Não pense o homem que não tem a prova de Deus, e que por isso não pode ser condenado depois da morte, porque só não tem prova de Deus quem não quer Deus, porque ama esse mundo de vanglórias e disputas. O sistema de recurso de figura de linguagem das Escrituras é tão superior à capacidade humana, que por ele alcançamos provas maiores do que se tocássemos em Deus, ou morrêssemos e víssemos como que é, porque ao cairmos no outro lado, não ficaremos espantados, como um estranho no ninho, mas já estaremos mais familiarizados com além, do que a mãe ao seu bebê. O Espírito de Deus usa o recurso de linguagem de parábolas para falar várias coisas em uma única palavra. Por isso não devemos focar o significado de uma parábola numa coisa só, porque cada parábola representa várias coisas, e se focarmos numa coisa só, ficaremos raquíticos espirituais. As pessoas não creem na Bíblia, e não temem o lago de fogo, porque acataram o ensinamento de acreditar só no que convém à carne. E isso não é só na questão do prazer sexual, e de requinte, mas principalmente na questão de não ter compromisso de pregar o evangelho de graça na rua, porque ficar sem sexo e ser pobre. A maioria já vive assim, mas pregar de graça na rua sem religião, quem faz isso? Por isso as religiões dos demônios, que enchem a barriga e o ego, crescem exacerbadamente. É fatal tratar envolvimento com espíritos, religiões, como um meio de vida. Tá aí a explicação do porquê Adão comeu da fruta, porque a sua ambição e ego falou mais alto, não quis fazer papel de ridículo no presente, contando com o futuro prometido. Muitos vão parar no lago de fogo depois dessa vida, por acreditar em religiões de demônios, que alimentam o seu corpo e sua adoração, buscando a aprovação dos que estão à sua volta. Não querem buscar o batismo no Espírito Santo, e conhecer as figuras da palavra, que dão prova de tudo, para pregar de graça nas ruas, fora das instituições. E pasmem, mas não tem nada melhor na terra do que isso, que quem alcançou não troca por nada. Pois isso sim é experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1-2. Todo aquele que prega a Jesus nas posições cobiçadas nas mídias e nas instituições, aceitando salário, se engana que está ganhando almas para Jesus, e quando chegar na eternidade ficará decepcionado, porque ouviu de mau grado a palavra de Deus, pois amou mais o mundo do que a palavra. É o caso de canais de youtubers que crescem pregando até doutrinas corretas, como a do inferno eterno, mostrando visões do que tem lá, mas está com o mesmo espírito do mamon do dízimo antigo, de aterrorizar as pessoas para arrecadar dinheiro em nome de Jesus. Geralmente esses canais são ligados às instituições religiosas, que pegam dinheiro para fazer crescer o bolo do sistema religioso abominável por Cristo. Eles pregam, mas não praticam, ou seja, dão Jesus e pegam mamon. Não pense o novo convertido que esse profeta está fazendo uma grande obra para Deus, porque ele está fazendo um desserviço, enganando muita gente, enchendo a barriga, como cobra se arrastando. Alguém refletido pode questionar, que não se pode fazer a obra de Deus então, mas o cego não vê a missão dos anjos,
que inspiram as pessoas desde o nascimento, e os sensíveis ouvirão a voz de Deus, mas os pervertidos ouvirão a voz do mal. Se ele tivesse visão, e saísse pregando de graça pelas ruas, ele veria como que tem muito mais pessoas que são ensinadas por Deus, que nem imaginamos, que concordam com o verdadeiro evangelho sem dinheiro, porque as mídias sociais enganam muito, fazendo parecer que quase ninguém concorda com o Jesus sem a religião do dinheiro. Mas a realidade fora da caixa é outra, e as pessoas não veem como que a grande quantidade dos que seguem Jesus em espírito, por concordarem que o evangelho, a vida eterna, não se troca por dinheiro, e geralmente essa multidão não dá audiência às mídias do mamon, para sua visualização ser contabilizada. O resumo disso é que quem arrasta a multidão com Jesus por mamon, está fazendo um tremendo fogo de palha, ou chuva de verão, que logo passa e não faz efeito, ou um estrago tremendo. A obra de Deus só precisa do conhecimento para ter a prova do inferno eterno, e sair pregando de graça para escapar de lá, como Cristo falou que a obra é crer. Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6:29. A obra que precisa de recursos materiais, além da disposição do corpo para falar de Cristo de graça, é a religião do príncipe desse mundo, manifestado nos respeitados e idolatrados de toda a terra, a serpente veloz, e será uma decepção eterna, quem andou pelo mundo cheio de seguidores, mas no juízo final não tinha nenhum que estava contabilizado nos livros, porque aprenderam a injustiça do dinheiro em nome de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Mateus 23:15. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9:35. Qual a função do batismo no Espírito Santo por Cristo? A principal é entender a palavra Espírito nas Escrituras, e entender as figuras para ter prova da vida eterna, por constatar que não é palavra de homem, e com isso ter poder para pregar Jesus em todo tempo e espaço, sem receber nada que sustente ou exalte o corpo. Os dons espirituais são voltados somente para o evangelismo de rua, mas nunca para ficar em cima de um palco do sistema religioso expulsando demônio, revelando, profetizando, derrubando as pessoas com um sopro, e encantando para receber dinheiro. Isso é querer ser o falso profeta lançado no lago de fogo no Apocalipse, quem se torna o super-homem no Evangelho para receber os bens materiais das pessoas. Espiritualmente é o deus Horus do Egito, porque não foi atravessar o deserto para lutar em Canaã em busca da terra prometida. O que hoje, na realidade eterna, é entender e receber a prova da Escritura, para ir para fora do sistema materialista, alertar as pessoas do fogo eterno e da terra prometida depois desta vida. Engraçado, as crianças e jovens quando veem um espetáculo desse, logo desperta o interesse de ser um homem de Deus, mas quando veem alguém pregando Jesus corretamente, sem dinheiro em troca, pelas ruas, logo pensam que é um doido, mas não sabem que esse pregador é o sumo sacerdote no Santo dos Santos, purificando os pecados da ignorância das figuras, pela aspersão do ensino da palavra. Porque não conhecem o mistério da palavra de que Deus exalta os humildes e envergonha os exaltados pelos homens. Quem não tiver essa visão aqui, vai ter depois da morte tarde demais. Aceite o Jesus sem mamon enquanto é tempo, para escapar do lago de fogo depois da morte. Obrigado.